E vamos começar mais um capítulo de Jujutsu Kaisen, dessa vez o capítulo 19, que está fantástico. A gente começa com o Dabura utilizando seu poder no seu mais alto nível. Ele nunca utilizou esse poder dessa forma antes, como a gente viu no capítulo 18. Como ele percebeu que o Mahoraga tinha se adaptado a todas as suas técnicas, a solução do Dabura aqui foi cair na porrada contra o Mahoraga e ganhar na porrada mesmo. E para isso, ele decide utilizar sua habilidade nele mesmo, alcançando algo próximo à velocidade da luz. O problema aqui que foi nos relatado é que ao fazer isso, seu corpo não aguenta. Então o Dabura pela primeira vez encontrou um oponente que faz com que ele até mesmo tenha que ultrapassar seus limites físicos para tentar vencer. E a primeira coisa que ele faz aqui é, usando sua grande velocidade, ele consegue arrancar o braço do Mahoraga, porém que é refeito quase que instantaneamente. Ainda assim, o Dabura não para, utilizando sua velocidade quase próxima à luz. As coisas meio que distorcem, o tempo praticamente para e a resistência do ar é como se fosse insuportável. E a gente vê que o simples movimento do Dabura acaba destruindo todos os prédios da região. Cara, sem sombra de dúvidas, o Dabura nesse momento se tornou o personagem mais rápido da obra, de longe. Antes era o Satoru Gojo que tinha esse título. Agora ele foi superado com larga vantagem, com certeza, graças ao Dabura, graças a essa técnica absurda dele. E tem gente aí que estava subestimando o cara simplesmente anda próximo à velocidade da luz. O próximo movimento do Dabura é um chute, só que, como eu disse anteriormente, graças à resistência do ar, acaba ficando muito pesado dar esse chute, é muito difícil dar esse chute. E o próprio Dabura aqui relata que fica muito quente, muito pesado. Ainda assim ele vai lá com tudo, ele tá dando o máximo dele pra derrotar o Mahoraga. Agora ele descobriu que tem pessoas que ele deve proteger, ele está motivado, né? Então ele tá indo com tudo. O mais doido dessa cena aqui é que eu acho que o Dabura tá tão rápido que o Mahoraga meio que não tem muito o que fazer aqui. Ele fica parado, ele não consegue reagir. Enquanto isso, os pensamentos do Dabura estão acontecendo, os movimentos do Dabura estão acontecendo e o Mahoraga fica meio que parado, né? Porque a diferença de velocidade nesse momento deve ser muito grande. E motivado principalmente pelo Dura, o Dabura faz o seu movimento. A gente vê aqui um chutão do Dabura e apenas um chute, cara. Olha só que absurdo que tá o poder do Dabura. Com apenas um chute, ele destrói toda a região. Velho, isso daqui, essa imagem que a gente tá vendo aqui, é comparável ao Fuga do Sukuna. Porque é muito absurdo alguém alcançar em Jujutsu Kaisen algo perto da velocidade da luz. Tanto é que depois de apenas um golpe, o próprio Dabura tá todo suado, tá cansado. O cara meio que fez quase tudo que ele podia fazer aqui nesse momento. Porém, mesmo assim, galera, o Mahoraga resiste, velho. Que absurdo é isso daqui. Que absurdo é esse Shikigami. Será que pela primeira vez o Mahoraga vai ganhar um fight? Isso porque depois desse golpe absurdo a gente vê uma área devastada por esse único chute do Dabura e um filetinho lá no meio. Esses são os restos do Mahoraga. E a gente vê que o Dabura entendeu completamente qual é a da técnica do Mahoraga. Ele fala que provavelmente esse bicho se adapta mais facilmente à força bruta do que a técnicas complexas. Por isso ele conseguiu se adaptar aí rapidamente e também ele já tinha lutado, já estava lutando com o Dabura faz tempo, né? Então provavelmente ele meio que se adaptou um pouco à força bruta do Dabura e por isso fez com que ele já não morresse aos ataques do Dabura. Tanto é que o próprio Dabura já falou que está ficando cansado disso daí, é essa adaptação. Ao mesmo tempo, pela primeira vez, o Dabura está finalmente gostando, aproveitando uma luta de verdade. Essa é a primeira vez que ele consegue lutar com tudo que tem. Mas o Dabura agora está com uma cara diferente, ele está com uma cara de cansado depois desse primeiro golpe. Ainda assim, ele gostaria, a gente vê uma cena aqui meio bizarra,
como se fosse uma dança entre o Dabura e o Mahoraga. Ele gostaria de continuar lutando mais essa luta, ele gostaria de renascer em algo que ele ainda não conhece, evoluir cada vez mais, porque é isso que essa luta do Dabura está fazendo com ele, está fazendo com que o Dabura fique ainda mais poderoso, está fazendo com que o Dabura melhore ainda mais. Então ele gostaria de continuar esse fight, mas ou ele acaba de vez com isso, porque senão o Mahoraga vai estar completamente adaptado, aí não tem muito o que fazer, ou ele perde a luta, né? Não pode prolongar muito mesmo que ele goste, mesmo que pela primeira vez ele esteja lutando de fato em toda a sua vida. Contudo, agora a gente vê um efeito colateral dessa técnica extremamente absurda. Sua perna praticamente virou pó. Chegou ao ponto do próprio Dabura pensar em cortar fora esse negócio. Ele acha que deve ser melhor do que ficar com esse fiapo de perna que sobrou. Porém, ele lembra de uma coisa. Ele lembra do Uzami dizendo que os feiticeiros da Terra podem utilizar uma técnica para tentar curar o Cross, que era o que eles estavam propondo. E lá em Simuria não existe alguém que utilize a energia amaldiçoada para curar as outras pessoas. Então, os feiticeiros da Terra têm alguma coisa que os simurianos não têm, como eles utilizam a energia negativa para conseguir curar os outros. Além disso, durante a luta contra o Mahoraga, ele sentiu uma energia um pouco diferente emanando da espada do Mahoraga, que é aquela espada que ele acabou quebrando no meio do fight. Então ele chega à conclusão de que tem algum jeito de converter a energia amaldiçoada em energia positiva. E ao descobrir isso daí, ele consegue utilizar a energia positiva para curar o seu pé. E aí, pela primeira vez, então, um simuriano consegue utilizar a energia positiva. Eu fiz um vídeo sobre isso e acabou que realmente era o que estava acontecendo. O GG Akutami meio que deixou claro que, apesar de poderosos, eles são muito primitivos. A energia amaldiçoada de Simuria é muito primitiva, ela ainda não se desenvolveu tanto, então é mais pela força bruta pura que eles utilizam a sua energia amaldiçoada. Os terráqueos são muito mais desenvolvidos, têm muito mais técnicas, como por exemplo domínio simples, invocações. A gente sabe agora que os simurianos não fazem shikigamis, e até mesmo energia positiva, eles não conseguem utilizar energia positiva até agora, né? O Dabura acabou de aprendê-la. Mas isso só prova que os terráqueos, eles têm esse know-how, têm esse conhecimento muito maior sobre os simurianos. O que nos leva à conclusão de mais uma coisa: muito provavelmente os simurianos nem mesmo conseguem utilizar expansão de domínio. Provavelmente isso é algo inconcebível para os simurianos até esse momento, e que provavelmente poderá ser uma carta na manga em uma possível luta aí entre o Itadori Yuji e o próprio Dabura. Mas enfim, a luta continua. Dabura parece estar muito cansado depois de utilizar esse golpe, mas a gente vai agora para o alto escalão de Jujutsu Kaisen, que está tentando resolver um problemão aqui. Eles chegam à conclusão que com a luta do Dabura contra o Mahoraga, muito provavelmente as maldições que estão lá mais concentradas no centro de Tóquio vão começar a vazar, vão começar a sair daquele local, a fugir dessa batalha. E se isso acontecer, essas maldições muito provavelmente vão acabar entrando no Japão, vão sair da área proibida de Tóquio. E isso é algo que os xamãs, logicamente, não querem que aconteça, porque muitos civis morreriam graças a isso. Então a gente vê aqui o alto escalão tentando se organizar para ficar ali no entorno dessa batalha e impedir com que essas maldições acabem saindo daquele local e acabem acertando algum civil. A própria feiticeira aqui, que eu acabei esquecendo o nome, ela fala para tentarmos fazer de tudo para que o sacrifício da Yuka seja a única. Ninguém mais precisa morrer nessa luta, nesse conflito. Enquanto isso, os simurianos também estão se movimentando. No caso, eles acham que os terráqueos não vão respeitar a batalha entre o Dabura e o próprio Mahoraga. Além disso, eles também pensam que, como eles aceitaram a luta, mesmo depois de ver o Dabura, ver que o Dabura é realmente um monstro, talvez eles tenham alguma carta na manga suja, alguma trapaça, e que isso pode interferir ali na luta do Dabura, que isso pode
acabar prejudicando os Simurianos. Então eles decidem ficar ali no entorno para tentar proteger a luta do Dabura. Eles não pretendem interferir, até mesmo porque eles sabem que eles não podem interferir, afinal é uma luta em um nível muito superior do deles, mas eles não querem ninguém de fora interferindo nessa batalha. E é por isso que, com objetivos diferentes, né, eu acho que os Simurianos aqui nem pensaram no vazamento das maldições, tentando acertar ali os civis, mas ainda assim eles acabam encontrando com certos feiticeiros. Cara, Tóquio é uma cidade gigantesca. Tá certo que eu não sei, assim, o tamanho dessa área proibida, ainda assim eles se encontram no meio dessa confusão toda. E logicamente, como os humanos até mesmo acertaram o Cross, o cara aqui, o Simuriano, até mesmo fala que eles mataram o Cross, mas eu acredito que ele ainda não tenha morrido. Então nenhum dos dois lados acaba confiando um no outro. E por isso, no momento em que eles se encontram, eles já ficam lá com a guarda levantada. E é nesse momento que, meu Deus do céu, a gente finalmente olha o Itadori. A gente não viu todo o seu rosto, mas é perceptível que a sua face não está envelhecida. Ele está ainda muito jovem. E o Itadori ali murmura certas coisas. Ele fala: ah, cara, eu falei. Ou melhor, eu te avisei que isso iria acontecer. São murmúrios aqui do Itadori. Aparentemente ele está ciente de quase tudo que está acontecendo, acredito eu, e a gente vê com isso um outro encontro. Aquele ajudante do Uzami tenta lá interromper essa batalha aí entre os Simurianos e os Terráqueos, esse conflito, mas ele encontra o Itadori e ele está prestes a utilizar o Piercing Blood, que é uma técnica de manipulação de sangue. Olha só, cara, finalmente alguém forte o suficiente para utilizar essa técnica no mais alto nível. E é isso que a gente vê. A gente vê algo que nunca apareceu antes em Jujutsu Kaisen. O Itadori alcançou um nível muito superior no uso dessa habilidade. Ele solta um múltiplo Piercing Blood. Várias flechas de sangue acabam sendo disparadas com um único ataque, e não só isso, tá? Até então, essa técnica era uma técnica de velocidade máxima e apenas indo em uma direção. O Itadori foi além. Muito provavelmente ele diminuiu a velocidade dessa habilidade, mas ele fez algo como se fossem mísseis teleguiados. E graças a isso, ele consegue acertar vários dos Simurianos e vários dos Terráqueos, provavelmente incapacitando todo mundo com essa técnica. Cara, a gente vê todo o prédio jorrando sangue, e até mesmo o próprio Itadori se desculpando. Opa, será que eu exagerei? Acabando assim o capítulo de hoje, mas com essa cena a gente chega a talvez uma outra conclusão, que o Itadori muito provavelmente dominou também a técnica do próprio Choso de fabricação de sangue, porque pela quantidade de sangue que foi jorrada do prédio, é muito provável que ele tenha fabricado sangue através da energia amaldiçoada, assim como o Choso fazia. Isso era algo que somente o Choso conseguiu fazer, principalmente por causa de suas características, meio maldição, meio humano, mas com tanto sangue assim saindo de todo o prédio, eu acredito que o Itadori também tenha conseguido utilizar esse tipo de técnica. E eu espero que no próximo capítulo esse ajudante aqui acabe conversando e consiga tirar algumas informações do Itadori. Cara, eu quero muito ver o Itadori, quero muito saber o que ele vai fazer com tudo isso, e eu acredito que ele possa vir a interferir a luta entre o Dabura e o Mahoraga também, como eu havia suspeitado em um dos vídeos anteriores aí. Eu disse que isso poderia acontecer e agora as chances aumentaram ainda mais. Então, para você saber mais ainda de Jujutsu Kaisen, se inscreva nesse canal, porque tá bom demais esses capítulos.